O que chamam de privilégio da advocacia, na verdade, é direito do cidadão. O que é essa tal de prerrogativa? Esse é o Papo Júri, seu podcast jurídico diferente. Sou o Erickson Moraes e estou aqui com Bel Becker. Marcos Magalhães. Bem-vindos a mais um episódio. Interessante. Eu quero saber onde mora, onde vive, o que faz. O que incomoda tanto assim alguns juízes? Quer dizer, a gente fica falando sobre algo que não sai da nossa bolha e se chama prerrogativa. Uma palavrinha meio estranha, mas assim, basicamente, atingiu a gente, atingiu o cidadão. Como limitar nosso acesso? O que vocês têm para dizer sobre prerrogativa? O que é isso? As prerrogativas nada mais, nada menos são do que a garantia do exercício pleno da advocacia, pelo advogado, logicamente. Alguns chamam de forma totalmente indevida de privilégios, mas são, na verdade, direitos concedidos ao advogado para, no exercício de sua profissão, atuarem com independência, com autonomia, com plenitude na defesa dos interesses de seus clientes. Em última análise, as prerrogativas nada mais são do que uma garantia ao cidadão de que ele terá à sua disposição um advogado com total liberdade para atuar em defesa de seu interesse. Advogado sem amarras, advogado em tese, né, pelo menos, sem receio de represália, advogado que, quando precisar despachar uma liminar de um cliente que, por exemplo, está precisando de uma UTI, de um leito de UTI, vai encontrar o juiz no gabinete, vai ser atendido pelo gabinete, vai ter acesso ao processo. As prerrogativas são uma garantia ao cidadão de uma atuação livre do advogado. Eu concordo com tudo que meu amigo falou, mas eu não vejo um problema em chamar de privilégio, sabe? De vantagem, porque nesse campo, no sentido de destacar que é um diferencial justamente para assegurar esse exercício independente, necessário, essencial, né, como diz a Constituição, é uma vantagem que a gente tem realmente, precisa ser respeitada, mas na melhor acepção do termo, né? Via de regra, quando a gente está falando de determinados segmentos, né, populacionais, pessoas em situação de vulnerabilidade, minorias, no caso da advocacia, eu acho que é uma vantagem, um privilégio necessário, compreendido dentro desse contexto de garantia, assim como são os remédios jurídicos, né, na Constituição, são considerados garantias também, o habeas corpus, o habeas data. Antes de continuarmos no tema, é importante que peçamos a quem estiver assistindo que se inscreva no canal, clique no sininho para que receba as atualizações, notificações quando postarmos novos vídeos. E nos acompanhe, comente, compartilhe. Se gostar do vídeo, compartilhe. Se não gostar, compartilhe do mesmo jeito. O importante é compartilhar. Curta. Esses livros jurídicos aí, se a gente empurrar, eles não caem não, né, Marquinhos? Não, é livro de verdade. Tem outra estante do lado também, viu? Tudo aqui, agora é tudo de verdade, nada fake. A gente resolveu trazer essa questão das prerrogativas porque recentemente um vídeo tem circulado a internet como um todo, de uma advogada que foi impedida de ter acesso ao seu processo físico. Hoje a grande maioria dos processos, a grande maioria é virtual, né? Mas ainda temos processos físicos antigos circulando por aí. Parece que ela foi acusada de desacato, que é um crime. Ela só queria ter acesso ao processo dela. Isso, com certeza, é atingir a prerrogativa, esse nomezinho, né, prerrogativa, que alguns chamam de privilégio, no sentido de que o advogado ele precisa ter acesso à justiça, ele precisa estar lá, ele precisa ter acesso a todos os meandros, exceto quando está sendo realizado algum ato em que é sigiloso, etc., mas, especialmente se ele é o procurador do processo, se ele é o responsável jurídico pelo processo, ele precisa ter acesso ao processo. E isso foi negado. Esse vídeo saiu circulando na internet, foi assim, bem polêmico, mas a gente tem muitos outros casos nesse sentido. E aqui é importante fazer uma referência, já que você trouxe esse caso específico, para demonstrar num caso concreto, num caso específico, a importância da prerrogativa do advogado. Então, vamos supor que o cidadão fulaninho de tal, nesse processo dessa advogada específica, tivesse com um prazo para um recurso. Vamos supor que ele perdeu o processo, um processo importante, um processo
que vai influenciar no bolso dele, ele vai ter, se ele não conseguir reverter essa decisão, ele vai ter um prejuízo financeiro. Advogado, então, foi lá até o cartório para poder ter acesso ao processo, ter acesso à sentença, começar a preparar o recurso. Imagine, essa advogada é impedida de ter acesso ao processo, ou seria uma prerrogativa dela violada, mas, em última análise, se ela não conseguir ter acesso a esse processo de jeito nenhum dentro do prazo para apresentar o recurso, quem vai ser prejudicado é o cliente dela. Prerrogativa é do advogado em benefício do seu cliente, em benefício, em última análise, da sociedade. De limitar, cercear, abusar, porque isso tudo é violar a prerrogativa, né? O que já aconteceu com vocês na advocacia particular de vocês? Na Bahia isso acontece? Será? Será? Eu já fui convidado a me retirar de gabinete de juiz, né? Embora eu insistisse que cada caso é um caso, mas fui convidado a me retirar, por ser um advogado que atua em determinado tipo de causa e não tem nada a acrescentar. A magistrada, impacientemente, falou assim, mas eu não sou obrigado a lhe ouvir, não. Eu falei, eu só estou exercendo o meu trabalho, né? Teria ter acionado, né, alguma instância aí para discutir. Mas sabe aquela situação, às vezes, de uma mulher que é vítima de uma mulher ou qualquer pessoa, né, que é vítima de violência, mas lhe choca de uma forma, você fica até sem reação, assim, você não espera. Era muito inexperiente na época. Hoje é um asco, assim, uma vontade de não... A juíza ainda atua, eu realmente, se eu ver na rua, eu vou para o outro lado. É um sentimento esquisitíssimo. Mas tem casos como Erickson colocou, que pode comprometer, né, o direito de alguém ou a própria realização da justiça. É muito triste nesse contexto autoritário que a gente tem. As pessoas personificam, né, os cargos que ocupam, não se reconhecem como parte de um sistema e contribuindo, né, com uma perspectiva coletiva. No Estatuto da Advocacia, inclusive, reiterando o que todo mundo já sabe, que não existe hierarquia, que são assegurados um conjunto de prerrogativas aos advogados, porque parece que ninguém respeita, ninguém compreende, né? A gente já falou disso, né, no vídeo passado, na nossa cultura jurídica, meio que o judiciário está à frente, o judiciário preside a audiência, o judiciário define as vestes, embora a gente tenha a regulamentação dizendo, no caso de advogados, não há essa hierarquia, as vestes são definidas pelas seccionais e as prerrogativas são definidas também em uma legislação que é nossa, específica. Advogado que nunca teve prerrogativa violada é advogado de escritório, pois simplesmente não é advogado barriga de balcão. Ou então é aquele advogado que a gente sabe, para alguns colegas, as portas se abrem de uma forma aparentemente mágica. Então, vários exemplos aqui, como o Saúde. Ai, meu Deus, saiu, né? Saiu. Não é corona. Ai, que susto! Tem algumas peculiaridades quando se trata de inquérito policial, com diligências em andamento, algumas sigilosas, inclusive tem. Mas, no geral, em regra, é o acesso irrestrito aos autos. Eu quero pegar esse gancho de Erickson e o exemplo que Bel deu e dizer que ali é um caso clássico mesmo de violação de prerrogativa, porque o uso arbitrário do discurso deve ter sido a escrivã do cartório, foi que a advogada apresenta, diz que está chateada porque espera 1 ano que faça uma juntada de uma petição num processo físico aos autos e reclama. E ela tem o direito de reclamar. Ela não faltou com respeito, ela não xingou, ela, né, não quebrou nada, mas ela falou num tom de insatisfação com o serviço prestado, natural. Eu creio que qualquer servidor ali, se estivesse no outro cartório sendo parte ou sendo advogado, falaria no mesmo tom. Por quê? Porque essa arbitrariedade, esse não aceitar a crítica por parte de alguém que está ali para prestar um serviço público, como a advogada colocou, comprometeu o exercício de um direito de uma pessoa, o que Erickson começou dizendo. Não é o médico sendo limitado no exercício dele. O risco é enorme. O risco é enorme, né? E assim, é só para a gente poder fazer um paralelo para que as pessoas que não são da área possam entender. É uma profissão, nossa profissão não é uma profissão tão especial, no entanto, é uma profissão que tem um elo, como o Marquinhos falou, constitucional, de garantia de todos os direitos. O que está na lei, a gente enquanto advogado, a gente precisa obedecer
E a gente precisa que os outros obedeçam também para que a gente possa exercer a nossa função. E como o advogado ele depende de serventuários, ele depende de todo um sistema, se esse sistema vira as costas para o advogado, é a mesma coisa que virar as costas para o cidadão. É nesse sentido em que a gente precisa defender as prerrogativas. Dentro da nossa sociedade, dentro da sociedade brasileira, o advogado é visto como um estorvo, como um bandido, como defensor de bandido, como aquele que solta bandido, como aquele que faz interpretações mirabolantes de lei em benefício próprio, em benefício de seus clientes. Quantas vezes eu já ouvi, eu indo alugar um imóvel, alugar casa, alugar escritório, sala comercial, ou acompanhando o cliente, né, ouvindo de cliente isso, mas eu já passei por isso pessoalmente, e olhar um apartamento, por exemplo, e quando pergunta qual a sua profissão, eu digo, sou advogado, ele recua. Não alugo para advogado. Então, há uma visão social totalmente equivocada da advocacia, do advogado. Não que não existam casos de abuso por advogado, né? Até porque advogado é ser humano. Então, não é advogado, não é ser advogado que é um requisito para ser picareta, mas que existem humanos picaretas que se tornam advogados, assim como existem humanos picaretas que se tornam juízes, médicos, ascensoristas, contabilistas e tudo mais. Então, para isso servem as prerrogativas, para a gente lidar com as situações inesperadas que limitam o exercício de nossa profissão. Então, está vinculado à atividade profissional. Não é, por exemplo, a liberdade de eu falar o que eu quiser, ofender as pessoas e não sofrer com isso, mas poder atuar no sentido de promover a melhor defesa possível de qualquer pessoa. Incomode quem quiser. Marquinhos, eu lembrei aqui de um fato lá no juizado do Rio de Janeiro. Vocês se lembram, antes da pandemia, uma advogada, eu estou tentando lembrar o nome dela, uma advogada negra que foi expulsa da sala de audiência. Os policiais levaram ela de uma forma muito brutal, né, carregando ela pelo braço, e aí a OAB, inclusive, interviu. Vocês se lembram desse caso? Ou seja, não é... Tem uma que algemou também, advogado. Eu acho que foi esse. No final das contas, ela ficou no chão, deitada, e algemaram ela. Foi bizarro isso. Foi bizarro. Ou seja, violaram completamente o direito dela de atuação. Ela não estava sendo grosseira, não estava pedindo nada além do que ela precisava fazer ali. Olha, o recorte étnico e de gênero aí faz toda a diferença. Total. Não fariam assim com um homem branco, homem... Eu digo para vocês que nunca fizeram algo assim comigo. Nunca fizeram algo assim comigo. Já não fizeram, né? Ali, como em 2012, como em 2012, o policial pegou em meu braço e eu simplesmente falei, amigo, não me toque. E ele retirou. A cultura jurídica autoritária é para todos e vivemos isso todos os dias, né? É quase uma subserviência. Educação não libertadora, segundo Paulo Freire. Vocês assistiram Better Call Saul? Ou já ouviram falar dessa série? É um spin-off de Breaking Bad. Isso, ele é um advogado e ele saiu justamente, é um spin-off, né? Ali ele sofre, né? E aí eu acho interessante que as pessoas que não são da área e que assistem falam assim, nossa, quanta coisa ruim aconteceu com ele, só com ele acontece isso, gente. Se a gente destacar algumas daquelas coisas ali que acontecem com a gente sempre. Como é que é a advocacia, como é que ela é dificultosa no dia a dia, de como a gente depende de outras pessoas para poder movimentar as coisas e como as outras pessoas estão ali funcionando em prol do sistema e o sistema arcaico, burocrático, parado, engessado, né, dificultando para a gente. Então, aquilo ali não é tão absurdo, não. Vamos nos despedir, né? Antes de encerrar a gravação.